E aí, jovens, tudo certo? Vamos dando início, então, à nossa resolução de questões para o Instituto Consuplan. Exercitar, então, o que a gente já viu aqui na teoria. Vamos exercitar, então, as questões, ok? Esse primeiro vídeo a gente vai fazer, então, questões de Windows. Vale salientar que essas questões estão disponíveis no teu material de apoio, né? Então, eu recomendo que tu tente resolver essas questões sozinho. Ao final tá o gabarito, e depois volto aqui para o vídeo para ver a correção, ok? Então, a primeira questão diz o seguinte, são questões específicas, tá, do Instituto Consuplan, na verdade, né? A primeira questão diz o seguinte: pastas e arquivos são manipulados continuamente em estações de trabalho. Estações de trabalho são os computadores, né? Se tu vai assumir o teu cargo aí, tu tem algum cargo administrativo, algo assim, pode ser que tu trabalhe com computador, alguma coisa, vai ter uma estação de trabalho. Entretanto, é possível controlar e restringir o acesso de usuários a arquivos e pastas. No Windows 10, pode-se compartilhar arquivos e pastas com demais usuários da rede. Diante do exposto, marque V para verdadeiras e F para as falsas, né? Primeiro diz o seguinte: todos os arquivos de uma pasta devem ter as mesmas permissões de compartilhamento do objeto pai, não sendo possível definir permissões diferentes para as subpastas. Isso aqui é falso, tá? O que diz aqui? Bom, eu tenho uma pasta aqui, por exemplo, tenho outra pasta aqui dentro, e tenho 3 pastinhas dentro dessa, né? Temos uma pasta, temos uma subpasta, e dentro dessa subpasta temos outras subpastas. Se eu quiser compartilhar apenas essas 3 subpastas aqui e não compartilhar o restante, digamos que essa pasta tem uma outra pasta aqui, né? Eu posso compartilhar essas 3 aqui e as pessoas que estão recebendo esse compartilhamento, elas não vão ter acesso às demais pastas aqui, né? Qual seria, então, o objeto pai? Este aqui, ó, esta pasta mais externa, ok? Então, eu consigo compartilhar apenas aquelas pastinhas que eu desejo. Dessa forma, outras pessoas vão ter acesso às demais pastas. Ao compartilhar algum arquivo, é possível definir para um usuário específico permissões de somente leitura ou leitura e gravação. Isso aqui é verdadeiro, essa afirmação. Né? No momento de compartilhar, eu consigo definir as permissões do usuário, se ele vai editar aquele arquivo, se ele vai somente visualizar o arquivo, né? Se vai ser uma leitura, né? No caso de leitura aqui, ó, gravação, se ele vai poder gravar mais coisas dentro daquela pasta. Uma das formas de compartilhar um arquivo ou pasta no Windows 10 é clicar com o botão direito do mouse no arquivo ou pasta desejada, seguido clicar na opção conceder acesso. Na janela será aberta para escolher o usuário e as permissões desejadas. Isso aqui é verdadeiro, então, gabarito, ó. Letra C de casa, falso, verdadeiro e verdadeiro, certo? Então está correto este caminho aqui. Número 2. Um analista jurídico, em sua estação de trabalho, recebeu um comunicado do setor de TI solicitando a desinstalação do software ABC de seu computador que possui sistema operacional Windows 10. Sabe-se que o software ABC foi instalado pelo setor de TI no diretório de instalação de programas de Windows. O analista, então, visualizou a área de trabalho, selecionou o ícone de abertura referido ao programa, clicando sobre ele. Em seguida, pressionou o botão Delete do seu teclado. Sobre o procedimento realizado, analise as afirmativas a seguir. Romanos 1, assertiva 1. O software não foi desinstalado, já que não é o procedimento adequado de desinstalação do programa em ambientes Windows. Né? Ele apenas selecionou lá na área de trabalho o ícone daquele software e teclou Delete. Né? Aquele ícone ele não deixa claro aqui no título, né? No enunciado, mas quando a gente instala um software, geralmente ele cria um ícone na área de trabalho que é um atalho. Então aqui possivelmente essa pessoa ele apenas apagou aquele atalho, não desinstalou de fato o software do computador. Então isso aqui é errado, tá? Espera aí, desculpa. Isso aqui é verdadeiro. Tá correto. O software não foi desinstalado, já que este não é o procedimento, então aqui está correto. O ícone deletado é, na verdade, um atalho para o software, que após a realização da operação de delete, é movido para a lixeira. Correto, então foi apagado apenas o ícone daquele software, né? Apenas o atalho daquele software foi enviado para a lixeira, já que ele apenas teclou a tecla delete. No Windows, o atalho de desktop se trata apenas de um facilitador para abertura de programas que armazenam o caminho completo e o endereço onde o software está instalado. Gabarito dessa questão aqui, letra A.
né? 1, 2 e 3 estão corretos, certo? O desktop, o atalho de desktop, ou seja, aquele atalho que a pessoa apagou, né? Ele se trata apenas de um facilitador, é como se fosse um link, né? É como se fosse um link para de fato, onde está aquele arquivo. Então, letra A, o gabarito. Questão número 3, assinale a afirmativa incorreta. O ajuste do tamanho dos ícones pode ser realizado por meio da tecla Alt mais a roda do mouse. A roda do mouse é esta aqui, ó, no meio. Isso aqui é a rodinha do mouse. Quando a banca falar, é essa aqui, ó. Tá? Então, o ajuste do ícone do Windows 10 pode ser realizado por meio. Está errado, ó. Está pedindo a incorreta e não a correta. Está errado a letra A, porque o mais correto para se ajustar o tamanho dos ícones não é com Alt mais essa rodinha do mouse, é com a tecla Ctrl. Está aqui o erro, não é o Alt, é o Ctrl. As demais, então, estão corretas. No Word é possível automatizar o cálculo em tabelas por meio da inserção de um ou mais campos contendo fórmulas. É possível, aqui ele misturou as questões, né, com sistema operacional e outros softwares, né, aqui no ambiente Windows. É possível selecionar todos os arquivos de um diretório com o atalho Ctrl A, mesmo se tratando de arquivos de tipos diferentes, tá? Correto, não confundam, já que ele falou aqui no Word, para selecionar todo o texto no Word é Ctrl T. E para selecionar todos os arquivos no ambiente de arquivos e pastas do Windows é Ctrl A. Tá? Então, A de arquivos e no Word Ctrl T de texto. E já que a banca faz esse tipo de questões misturando ambientes, né, o ambiente Windows com o ambiente do Word, pode ser que o avaliador tenta te confundir nos atalhos. A criação de listas suspensas no Excel por meio da ferramenta validação de dados permite que o usuário não tenha que digitar, ele simplesmente irá selecionar a informação necessária, evitando assim erros de digitação. Está correta também a letra D. Número 4. Um sistema operacional pode ser definido como um programa que gerencia o computador, de modo que trabalhe de maneira correta, gerando um ambiente de comunicação, que faz a interação entre o usuário e a máquina. Ou seja, entre o usuário e o hardware, né, as memórias, o processador e tal. Dois subsistemas do sistema operacional desempenham essas funções. Assinale-os: BIOS e Setup, Shell e Kernel, processador e memória. Aqui a gente pode eliminar, já logo eliminar, porque ali está falando de sistema operacional. O sistema operacional é um software. Processador e memória são hardware, né? O software é a parte lógica do computador e hardware é a parte física. Registradores memória cache são hardware também. Sobrou letra A e letra B para nós. E o gabarito da questão é letra B de bola, Shell e Kernel. Um Shell é um ambiente ou programa de usuário especial. Fornece uma interface para o usuário usar os serviços do sistema operacional. Ele executa programas com base na entrada fornecida pelo usuário. Um exemplo de Shell que a gente tem, dois exemplos, aliás, dentro do Windows 10, é o Prompt de Comandos, ou CMD, e o PowerShell. Não? É aquele ambiente que ele vai fazer para nós. Kernel é o coração e o núcleo de um sistema operacional que gerencia as operações do computador e do hardware. Ele atua como uma ponte entre o usuário e os recursos do sistema, acessando vários recursos do computador, como a CPU, dispositivos de entrada e saída e outros recursos. Tá? O kernel é um núcleo do sistema operacional. Existem Windows diferentes, Windows XP, 7, 8, 10. O que é que eles têm em comum? O kernel, o núcleo, o funcionamento central do sistema operacional é o mesmo, é igual. Tá? Então, 4, letra B de bola. Número 5, em determinado momento, um usuário que estava trabalhando no Windows 10, configuração local, idioma em português, ao utilizar o mouse para acionar um aplicativo, despretensiosamente, acionou as teclas Windows C. Em conjunto, assinale a seguir a ação ocorrida. Abrir a central de ações, abrir a área de trabalho, abrir a caixa de diálogo, executar, abrir ou fechar a Cortana no modo de escuta. Gabarito dessa questão, letra D de dado, então. Abrir ou fechar a Cortana no modo de escuta. Primeiramente, o que é a Cortana? A Cortana é assistente digital, assistente virtual
do Windows. É como se fosse a Alexa, né? Tem o aparelhinho Alexa lá da Amazon, né? É como se fosse a Alexa, só que dentro do sistema operacional Windows 10. Então, o modo de escuta é quando ela vai estar em modo de escuta, escutando tu falar com o computador, escutando tu falar com o Windows, né? Então, isso vai ativar ou desativar. Tu pode desativar esse modo de escuta. Abrir a central de ações vai ser o Windows A. A de ações, tá? Exibir a área de trabalho, Windows D. D de desktop, porque a área de trabalho também possui esse nome. A gente viu em uma questão anterior, né, que se falou em desktop, ó. O atalho de desktop. Quando ela falou o atalho de desktop, é o atalho da área de trabalho, tá? Então, a área de trabalho pode ter esses dois termos, ou área de trabalho ou desktop, são sinônimos. Então, o Windows D vai exibir a área de trabalho, né, da desktop. O Windows R vai exibir a caixa de diálogo executar, R de RAM, né, RAM executar, correr, fazer alguma coisa, né, corra, faz algo. Número 6, no Windows 10, em local, em configuração local, configuração local é como se fosse configuração padrão, né? Configuração local daquela máquina ali. Para capturar uma imagem de tela e salvá-la na pasta imagens captura de tela, pode ser utilizado o seguinte atalho de teclado. Windows mais o 9, Shift F12, Windows mais Print Screen, Shift mais o Print Screen. Gabarito dessa questão, letra C de casa, tá? A gente tem, então, o atalho a tecla Print Screen, que ela vai tirar um print da tela, e aí ela vai para a área de transferência, aguardando um local para ser colado em algum lugar. Pode ser um editor de imagens, o Paint, por exemplo, pode ser o Word e tal. O Windows Print Screen, a tecla Windows mais a tecla Print Screen, ele vai tirar um print da tela e vai salvar neste local aqui, na pasta imagens, vai criar lá então a outra pasta captura de tela e vai armazenar esta imagem lá nesse local. Número 7. O comando do sistema operacional MS-DOS, que exibe a lista de arquivos e subdiretórios de um diretório, trata-se de FC, CD, CLS ou DIR. Gabarito dessa questão, letra D de dado, tá? O MS-DOS é aquele shell que a gente viu na questão anterior, né? Aquele ambiente onde a gente vai inserir, então, comandos e ele vai retornar os resultados desse comando. Não é comum o Instituto Consuplan cobrar esse tipo de coisa, tá? É a única questão que eu achei sobre esse assunto foi este, tá? Não é tão comum assim, então não se preocupa. Não precisa ficar decorando essa lista de comandos. Número 8. No Windows 10, configuração local, idioma português, o conteúdo da tela inicial é exibido no formato de blocos, onde cada bloco é um atalho para algo, que geralmente é um aplicativo, mas pode estar vinculado a demais elementos. Esses blocos podem ser quadrados ou retangulares de vários tamanhos. A quantidade de tamanho desses blocos é gabarito dessa questão, letra B de bola, 4. Tá? É uma questão bem diferente, que ele está falando aqui na tela inicial, né? O conteúdo da tela inicial do Windows 10. Nada mais é do que o menu exibir, né? Ele pode ser, então, até 4 blocos. Até 4 blocos, ok? Número 9. No Windows 10, configuração local, idioma em português Brasil, por padrão, o menu iniciar exibe somente 2 itens, sendo necessário ativar quaisquer outras pastas ou janelas específicas desejadas. Assinale-os. Gabarito dessa questão, né? Letra A, B, C ou D. Letra D de dado, explorador de arquivo ou configurações. Estava se pedindo aqui, então, né, com formas de se configurar esse menu iniciar, de 2 formas. No explorador de arquivos, que é este aqui o caminho do explorador de arquivos, porque tudo que existe dentro do sistema operacional, ele vai existir uma pasta em algum local. Então, aquele menu iniciar que abre no cantinho da tela, em algum local tem alguma pasta onde é guardado ali os recursos que aparecem ali, que é esse o caminho, ó. AppData, Microsoft, Windows, Start Menu, Programs, Startup, né? Startup é menu iniciar. Clica aqui, então vai abrir uma pastinha referente a ele, né? Se tu quer inserir um atalho para algum programa dentro do menu inserir, tu pode entrar nesse caminho aqui
e colocar um atalho desse software aqui dentro do menu iniciar, que ele vai aparecer então no menu iniciar no canto inferior esquerdo da tela. Outra forma de fazer isso é a forma mais fácil, né? Aqui a gente aprende na nossa aula teórica, que está através das configurações. Então aqui ele colocou a forma mais difícil, que é através do explorador de arquivos, nesse local aqui buscando a pasta do menu iniciar, e a forma mais tradicional, que é através das configurações para ti editar o menu iniciar, o que vai dentro do menu iniciar. Questão número 10. Acerca do Windows 10, analise as afirmativas a seguir. Primeiro, suporta automaticamente todos os dispositivos? Não. Primeiro que está generalizando, né? Todos os dispositivos, a banca não pode falar esse tipo de coisa, né? Vai suportar todos os dispositivos? Não. Os drivers de dispositivos são arquivos. Outra coisa, ele está falando automaticamente. Bom, vamos ver o restante da questão, daí eu já comento um geralzão aqui. Os drivers de dispositivos são arquivos que permitem que o Windows 10 se comunique com o seu dispositivo, tá correto. Driver de dispositivos, drivers, são pequenos programas que vão comunicar o computador com o dispositivo. Por exemplo, tem o driver lá de USB, que ele vai comunicar o computador com o teu mouse USB, por exemplo. Ou configurar um driver que comunica o computador com uma impressora. O driver que comunica o computador com o teclado, e assim por diante. Quando o dispositivo é conectado ao computador no Windows 10, identifica o dispositivo e busca em seu banco de dados de drivers de dispositivos o driver apropriado. Sim, aqui está correto. Qual é a diferença entre a 1 e a 3? A diferença é que na 1 ele está falando que ele suporta automaticamente, ele tem suporte automático para todos os dispositivos. E a 3 ele está dando essa margem. Não, ele busca um driver em seu banco de dados para fazer funcionar, né? Não quer dizer que vai de fato funcionar, mas essa busca ele faz de fato, né? Para utilizar o driver apropriado. Tem muitas vezes, então, que isso acontece, né? Tu comprou um mouse, um teclado, uma coisa e tu colocou no computador, ele vai fazer isso, ele vai buscar esse driver para que o mouse funcione corretamente, automaticamente, sem a necessidade de tu fazer uma configuração manual. Mas isso não é sempre, não é regra. Então, não é sempre que vai acontecer isso automaticamente, tá? Tem, por exemplo, impressoras, tem dispositivos que tu vai ter que baixar esse programa, né? Por exemplo, se é uma webcam, um microfone, tem casos em que para se tu utilizar, tu tem que buscar pelo driver desse dispositivo, geralmente no site da fabricante está disponível lá, ok? Então, o gabarito dessa questão, o que está correta? Está correta a afirmativa 2 e 3. A 1 está errada, ok? Com isso, então, encerramos a nossa resolução de questões para o Instituto Consulplan, conteúdo de Windows. Está aqui na tela, então, os meus contatos, o meu Instagram e o meu e-mail. Em caso de dúvidas, tu pode chamar aí, certo? Até mais e bons estudos!